Você investiu em FIIs em 2020 e agora precisa entregar a declaração de imposto de renda anual, mas não sabe como fazer, né? Não sabe como declarar, onde declarar e tudo mais? Então assiste esse vídeo até o final para você entender todos os detalhes passo a passo na prática dentro do programa da declaração anual, como você declara seus investimentos em fundos imobiliários. Fala pessoal, Rafael Scarameri por aqui. Se você chegou por acaso aqui, né, seja muito bem-vindo a esse vídeo, né? Esse é o terceiro vídeo da série sobre declaração de investimentos no Imposto de Renda 2021. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos onde eu explico sobre declarar aplicações em renda fixa e ações, eu vou deixar ambos aqui na descrição, beleza? E para você que não quer ter todo o trabalho, né, de preencher por conta própria e entregar a sua declaração, eu vou deixar também na descrição um vídeo onde eu mostro o IRBot, que é uma plataforma automatizada de declaração do imposto de renda. Lá basta você abrir a sua conta gratuita, tá? Preencher os seus dados que são solicitados e subir os seus informes de rendimento e o próprio programa vai verificar tudo, preencher a sua declaração no programa da Receita e fazer a entrega para você. E para quem usar o meu cupom de desconto lá na hora de finalizar a declaração, recebe 15% de desconto. Você se livra do trabalho de declarar tudo sozinho e paga um valor justo pelo serviço, né? Vale a pena dar uma conferida, o link está aqui na descrição também. Reforçando, pessoal, que eu vou mostrar aqui como declarar por conta própria suas operações em fundos imobiliários apenas, tá? A declaração de outros ativos estão nos outros vídeos da nossa playlist Imposto de Renda que tem aqui no canal. Além do mais, né, nos vídeos eu mostro apenas o preenchimento dos investimentos. Você precisa também preencher seus outros dados, né, como renda anual, bens, despesas com saúde, educação, etc, né? Antes de enviar a sua declaração para a Receita, você precisa se certificar que você declarou tudo o que tinha e o que recebeu em 2020, beleza? Então vamos logo lá para a tela do meu computador para a gente entender todo o processo de declaração de fundos imobiliários na prática. Bom pessoal, como eu já disse, eu já fiz o vídeo sobre a declaração de renda fixa no imposto de renda e já fiz o vídeo sobre declaração de ações no imposto de renda, tá? Então totalizando esse daqui é o terceiro vídeo da série de declaração de investimentos no imposto de renda de 2021, tá? Então, recapitulando aqui nosso documento que eu separei, nosso tutorial. Primeira coisa, você vai fazer o download do programa no site da Receita Federal. Vai estar o link aí na descrição. Então, você tem que entender que declarar imposto não é pagar imposto, são coisas diferentes. E quando eu preciso pagar imposto, né, sobre alguma operação? Existem algumas hipóteses, né? A primeira delas é em caso de operações de day trade, que é compra e venda de ações no mesmo dia, né, com lucro. Nesse caso, você vai pagar um imposto de renda de 20% sobre o lucro, né, que você tiver com essa operação. Então, comprou e vendeu uma ação no mesmo dia ou vendeu e comprou essa mesma ação no mesmo dia, você vai pagar imposto em cima do lucro que você tiver de 20%. Segunda hipótese, em caso de venda de ações acima de R$20 mil no mesmo mês com lucro. Nesse caso, o IR vai ser de 15% sobre o lucro que você tiver. Então, vendeu acima de R$20 mil no mesmo mês com lucro, em cima desse lucro você tira 15% de imposto de renda, gera a DARF e faz o pagamento. Terceira hipótese é em caso de vendas de ETFs com lucro, nesse caso também o imposto é de 15% sobre o lucro. No caso do ETF e dos FIIs não existe isenção até R$20 mil, né, como existe nas ações. Então qualquer valor que você venda em ETFs com lucro, você vai pagar o imposto de 15% sobre o lucro. E quarta hipótese, em caso de vendas de FIIs com lucro, o IR vai ser de 20% sobre o lucro, tá? Então todos os impostos que você deve recolher, né, tem que ser pagos via DARF, que é o documento de arrecadação de imposto, até o último dia útil do mês subsequente. Então, supondo que eu vendi acima de R$20 mil em ações no mês de fevereiro e eu tive R$1.000 de lucro, eu vou ter que recolher 15% de imposto, que daria R$150, e esse imposto tem que ser pago. Eu vou ter que gerar essa DARF, né? A gente mesmo tem que gerar a DARF, que é o documento de arrecadação de imposto, e pagar até o último dia útil do mês seguinte, né? Que no nosso exemplo, se eu vendi em fevereiro, eu vou ter que pagar esse imposto até o último dia útil do mês de março, beleza? Então quem deve declarar, né? Primeira regra, todos que receberam renda anual acima de R$ 28.559,70 em 2020
Então, se você recebeu, contabilizando toda a sua renda do ano de 2020, se ultrapassou esse valor, você é obrigado a entregar a declaração. E também é obrigado todos aqueles que fizeram operações em bolsa de valores no ano de 2020. Então, independente do valor que você investiu em bolsa em 2020, se foi R$1, R$5, R$10, R$50, R$100, independente do valor, isso torna você obrigado a entregar a declaração, beleza? Isso é uma regra da Receita Federal. Então, basicamente, a declaração serve para que a Receita Federal analise, né, o quanto seu patrimônio evoluiu de um ano para o outro e se condiz com a receita que você teve durante o ano de 2020, né? Caso você tenha mais dúvidas sobre a declaração, né, como declarar sua renda, seus bens, né, casa, carro, moto, etc., você deve buscar se informar com um contador. Eu estou aqui apenas trazendo informações sobre como declarar os investimentos. As outras partes da declaração, aí você tem que se informar com um contador, beleza? Então, documentos necessários para entregar a declaração dos investimentos, né? Você vai ter que ter os informes de rendimento das instituições que você tinha investimentos ou saldo em conta lá no dia 31/12 de 2020, né? Esses informes vão chegar pelo seu e-mail, né, que está cadastrado no SEI, ou são enviados pelo correio direto na sua casa, no endereço que você cadastrou lá na sua corretora de valores, beleza? Caso você não consiga esses informes, não chegue por e-mail e também nem pelo correio, você tem que buscar saber qual é o banco escriturário de cada uma das empresas, das ações que você tem em carteira e ir atrás se informar para recolher, para pegar esses informes, beleza? Então, outra coisa também que você precisa ter para declarar os seus investimentos é um controle das suas operações de compra e venda durante um ano, né? Então, dentro desse controle você tem que saber se você teve lucro ou prejuízo nas suas transações de venda, né? No caso das ações, ETFs e FIIs, e você precisa saber também a quantidade de ações, ETFs ou FIIs lá no dia 31/12 de 2020, né? A quantidade que você tinha em carteira nessa data. E, consequentemente, o preço médio de cada um, né? Porque é somente com o preço médio que você vai conseguir saber se você teve lucro ou prejuízo em uma determinada venda, tá? Então, seguindo, declaração de aplicações de renda fixa, a gente já viu no primeiro vídeo dessa série. Aqui no canal tem uma playlist chamada Imposto de Renda, é só ir lá, vai estar todos os vídeos de Imposto de Renda de 2021 por lá. Então, passando aqui, o próximo foi declaração de ações, né, que a gente também já fez o vídeo tá lá na playlist. E seguindo para o nosso terceiro vídeo, que é esse de hoje, é a declaração de FIIs, né, de fundos imobiliários. Então, primeira coisa, a gente vai ter que declarar nossa posição lá em 31/12 de 2020, lá na aba Bens e Direitos. Então, eu vou aqui no programa da Receita Federal. Eu já estou utilizando esse exemplo aqui, né, de um CPF fictício, esse CPF não é verdadeiro, beleza? Então eu vou clicar aqui, vou aqui no canto na aba Bens e Direitos, já está incluso nos nossos exemplos, né, que a gente utilizou nos outros vídeos, né? Então ações, aplicações de renda fixa, saldo em conta corrente, aplicação em fundo de investimento de renda fixa, né, créditos em trânsitos, enfim. Então eu vou clicar em novo. Vou ter que colocar o código para fundos imobiliários. Lembra que para ações o código era o 31, né? Vamos confirmar aqui, ó, 31 para ações. No caso dos fundos imobiliários, dos FIIs, o código vai ser o 73. Então a gente coloca 73, fundo de investimento imobiliário. Ele vai pedir o CNPJ, né? O CNPJ do fundo nesse caso. Então vou ter que olhar lá nos informes de rendimento, lá no informe de rendimento que você vai receber do seu fundo imobiliário, você vai ter essa informação por lá. Eu vou abrir um exemplo aqui de um informe que eu separei. Então esse exemplo de informe é do fundo KNRI 11, beleza, pessoal? Então quais os dados que você vai encontrar aqui, né? A fonte pagadora, que é a razão social da gestora, né? E o CNPJ, e os rendimentos isentos e não tributáveis que você teve durante o ano de 2020, e também rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, né? Porém, aqui não vai ter nada, tá, pessoal? Por quê? Porque os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda no caso dos proventos, né? Dos dividendos. Então, só vai ter rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Então, indo lá para o nosso programa, eu vou ter que colocar o CNPJ da fonte pagadora, que nesse caso é esse CNPJ aqui, 62.418.140, 62.418.140, 1000 contra 31, acho que é isso, deixa eu confirmar. Isso.
E na discriminação eu vou colocar esse textinho aqui que eu já deixei no jeito. Aqui, ó. Bem parecido com o das ações. Então vem aqui e cola a discriminação. Então, eu preciso saber quantas cotas eu tinha do KNR11 lá no dia 31/12 de 2020. Se você não tem um controle de ações, aí fica complicado para o seu lado, porque você vai ter que pegar todas as notas de corretagem e fazer algumas contas, tá? Vai dar um trabalhinho aí para você. Como eu já tenho um controle aqui, que eu já deixei no jeito na minha planilha, eu vou utilizar isso aqui como base. Então eu vou aqui na aba do KNR11, aqui estão todas as operações de 2020, tá vendo? Só operações de 2020, e eu só fiz uma operação de compra, né? Lá em janeiro de 2020, comprei 15 cotas do KNR11 a R$ 178,90. Teve meus emolumentos ali e meu preço médio atual é de R$ 178,91. Então eu vou colocar aqui na minha declaração que eu tinha 15 cotas do... Eu vou colocar o nome do fundo aqui, que vai estar também lá nos informes. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, Quineia Renda Imobiliária FII. Vou aqui, Quineia Renda Imobiliária. Peraí, deixa eu voltar. Quineia Renda Imobiliária FII. Vou copiar o CNPJ 62.418.140.000 contra 31. Código de negociação na B3, então é o KNR11. E o custo total de aquisição. Então o custo total eu vou fazer a quantidade de cotas que eu tinha lá no dia 31/12 vezes o meu preço médio. Então venho aqui na minha planilha, então eu tinha 15 cotas do KNR11 vezes R$ 178,91, que é o meu preço médio atual, tá? Então, R$ 2.683,65. Vou colocar aqui R$ 2.683,65. É isso mesmo? R$ 2.683,65. Beleza? Situação em 31/12 de 2019. Se você não investiu em fundos imobiliários lá em 2019, não precisa preencher nada. E a situação em 31/12 de 2020, você vai copiar esse valor aqui, R$ 2.683,65. E vai dar um OK. Beleza? Pronto, aí ele já vai aparecer aqui, ó, código 73, 15 cotas do Quineia Renda Imobiliária, FI, tal, situação em 31/12 de 2020, R$ 2.683,65. Pronto, você já declarou sua posição lá no KNR11 em 31/12, beleza? Em bens e direitos aqui na aba. Agora a gente vai ter que declarar os rendimentos que esse FII nos deu em 2020, tá? Vai estar lá nos seus informes de rendimento. Então eu vou aqui no meu informe, rendimentos isentos e não tributáveis, que nem a renda imobiliária, saldo em cotas em 31/12 de 2020, aqui está 14 cotas, tá? No nosso exemplo da planilha a gente usou 15, mas lembra-se, é só um exemplo, tem que bater as cotas, então tem que bater as cotas que você tinha lá no seu controle, na sua planilha, independente de onde você faz o seu controle, com as cotas do seu informe, beleza? 14 cotas que me geraram um rendimento líquido durante o ano de 2020 de R$ 102,62, tá? E onde que eu vou preencher isso aqui dentro da minha declaração, né? Eu vou aqui na minha declaração, na aba rendimentos isentos e não tributáveis. Então já está aqui meus dividendos que eu declarei das ações que eu recebi, rendimento de renda fixa, né, isenta de imposto, incorporação e bonificação de ações, enfim. Eu vou colocar novo. O tipo de rendimento, vou aqui no nosso tutorial para eu ver o código certo. Aqui, ó, declaração de dividendos recebidos em 2020 dos FIIs, vai ser na aba rendimentos isentos e não tributáveis, declarar só a soma de dividendos recebidos em cada uma dos FIIs no ano calendário de 2020, né? Vai ser o código 26, tá, pessoal? Então eu venho aqui, vou colocar o código 26, que é outros. Vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, que é o que está lá no informe de rendimentos, 62.418.140.
62, 418, 140, 1000 conta 31. Ele já vai puxar o nome da fonte pagadora. Vou colocar a descrição. Proventos recebidos do Kinea Renda Imobiliária FI. Vou colocar aqui o código também, KNR11. E o valor que eu recebi em proventos, valor líquido, tá, pessoal? Que vai estar aqui nos informes, que é 102,62. Então, coloco aqui 102,62 e dou um OK. Pronto, já foi inserido aqui, ó, no código 26, entregue de distribuidora de títulos valores imobiliários, que é a gestora do Kinea Renda Imobiliária, né, que é a NR11, e o total de rendimentos isentos que eu recebi foi de R$ 102,62, tá? Beleza, pessoal, no caso dos fundos imobiliários, basicamente é isso aqui, tá? Você vai declarar em bens e direitos, beleza? Sua posição lá em 31/12/2020 e vai declarar os rendimentos que você recebeu, que foi os dividendos, os proventos que o FII paga todo mês, lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Caso você tenha feito alguma operação de venda, vamos olhar aqui, ó, no nosso tutorial, negociação em bolsa de valores, FIIs, né? Vai ser na aba operações, fundos de investimentos imobiliários. Se fez alguma venda de FIIs com lucro ou prejuízo, informar no campo referente ao mês da operação. Informar também o imposto retido que estará na nota de corretagem de operação em questão e o imposto pago via DARF se houver. Então vamos ver, entender o que é isso aqui, tá? Vamos aqui no nosso programa, a gente vai aqui embaixo, renda variável, vai ter operações comuns e day trade, que a gente já mostrou lá no vídeo da declaração de ações, e tem aqui, ó, operações, fundos e investimentos imobiliários. Vou abrir, ele vai me mostrar essa tabela aqui com os meses do ano de 2020, resultado líquido do mês, resultado negativo até o mês anterior, base de cálculo, prejuízo a compensar, líquida, enfim, e o imposto pago, imposto a pagar e o imposto pago, tá? Então, como que funciona aqui? Como no nosso exemplo aqui da planilha, eu não fiz nenhuma venda do KNR11, né? Então, eu não teria que preencher nada aqui. Se você não vendeu fundos imobiliários, independente se teve lucro ou prejuízo, se você não fez nenhuma venda de fundo imobiliário em 2020, você só tem que declarar bens e direitos e rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Caso você tenha feito alguma venda, você vai colocar o seu resultado dessa venda, se foi um lucro ou se foi um prejuízo, aqui nessa tabelinha. Então vamos supor que lá em janeiro de 2020 eu fiz uma venda de fundo imobiliário qualquer, vamos só simular um exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos supor que eu vendi, sei lá, 10 cotas de algum fundo imobiliário e eu tive um lucro de R$2.000, beleza? Lembra que eu preciso recolher o imposto sobre o lucro na venda de FIIs de 20%? Então, nesse caso, eu teria que pagar um imposto de R$400, beleza? Então, aqui, ó, resultado líquido do mês. Eu tive um lucro de R$2.000. Vou colocar aqui, beleza? Ele já vai me fazer o cálculo aqui, base de cálculo, a líquida do imposto, 20%, imposto devido R$400, tal, imposto a pagar R$400. Se você fez tudo certinho e lá no mês de janeiro você emitiu a DARF de R$400 para pagar referente a essa operação lá até o último dia útil do mês de fevereiro e você pagou esse imposto de R$400 que você deve, você vai colocar aqui, ó, imposto pago R$400, beleza? Lembrando que todas as DARFs que vocês pagam, vocês precisam guardar o comprovante por no mínimo 5 anos, beleza? Pode ser que a Receita Federal te peça daqui 2, 3 anos aí você precise desse comprovante e não tenha mais. Então todo pagamento de DARF que vocês fazem, guardem sempre o comprovante. Aí seguindo o nosso exemplo, né, vamos supor que lá em fevereiro também você fez uma venda de FIIs, mas nesse caso você teve um prejuízo. Vamos supor que o seu prejuízo também foi de menos R$2.000, beleza? Não vai ter base de cálculo do imposto, porque você teve um prejuízo, não tem que pagar imposto sobre prejuízo, só sobre lucro. E ele vai já dar aqui, ó, prejuízo a compensar nos próximos meses, entendeu? Então vamos supor que lá no mês de março você teve R$1.500 de lucro, numa venda de FII também. Tá vendo? Ele já, resultado negativo até o mês anterior. Você teve um resultado negativo de R$2.000 no mês anterior, ele já vai jogar aqui
prejuízo a compensar, ele já vai tirar, antes tinha 2.000 para compensar, você teve um lucro de 1.500, ele já vai subtrair isso aí e já vai deixar ainda 500 de saldo para você compensar em alguma operação de lucro que você tiver no futuro. E aqui ele não dá imposto a pagar. Por quê? Porque você pode abater um lucro que você teve, o imposto que você tem que pagar sobre um lucro, sobre um prejuízo que você teve, certo? E nesse caso, não precisa pagar imposto. Mas lembrando, você só pode fazer isso com ativos da mesma classe. Então, supondo assim que você teve um prejuízo em fundos imobiliários, depois você teve um lucro. Você pode abater isso porque são fundos imobiliários, as duas operações. Agora, se você teve um prejuízo em fundo imobiliário, você não pode abater no lucro de uma ação. Você tem que usar as mesmas classes de ativos. Então, prejuízo de fundo imobiliário, você abate em lucro de fundo imobiliário, né? Prejuízo de ações, você abate em lucro de ações. E prejuízo de ações de day trade, você abate em prejuízo de ações de day trade. Não pode compensar de um ativo para o outro, beleza? Então, seguindo nosso exemplo aqui, em abril você teve um lucro lá de, sei lá, R$200, você teria que pagar imposto sobre esse lucro, porém, como você tinha 500 para abater, você ainda ficou com um saldo de 300 de prejuízo a compensar e não deu nenhum imposto a ser pago. Aí no mês de maio você teve um lucro de R$1.000. Ele vai abater os 300 e você vai ter um imposto a pagar sobre os 700 que restou de 20% e vai dar um imposto devido de R$140, imposto a pagar R$140. E se você tiver pago a DARF, você vai colocar aqui o valor da DARF que você pagou referente a essa operação, R$140. Beleza? Basicamente é isso. Vamos supor aqui que nosso exemplo você não vendeu nenhum FII a partir de junho, então ficaria dessa forma aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Então, recapitulando, né? Bens e direitos. Você vai declarar suas posições nos fundos imobiliários que você tinha lá em 31/12/2020. Então, nesse caso aqui, eu só dei o exemplo de um fundo imobiliário. Se você tiver mais que um, você vai ter que fazer para cada um deles, clicando em novo, código 73, o CNPJ, tal, a discriminação. Você vai declarar os rendimentos isentos e não tributáveis, que são os rendimentos que você recebeu dos fundos imobiliários, que você recebe mensalmente, que são os dividendos, que são isentos de imposto de renda. Você vai declarar aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis, no código 26, que é outros, vai colocar o CNPJ, tudo mais, a discriminação aqui, né, proventos recebidos do fundo tal, e o valor que você recebeu, que vai estar no seu informe de rendimentos, e dá um OK, beleza? E se caso você fez alguma venda com lucro ou prejuízo de fundo imobiliário, você vai declarar aqui em operações com fundos imobiliários, beleza? Se não fez nenhuma venda de fundo imobiliário em 2020, então vocês nem precisam vir aqui para essa aba, nem precisa preencher nada nessa tabela, beleza? No próximo vídeo dessa série de imposto de renda eu vou mostrar como declarar ETFs na declaração do imposto de renda, beleza? Então é isso, pessoal, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse tutorial, né? Se ficou alguma dúvida, manda aí também, né? Se o vídeo foi bom para você, então deixa o seu gostei e se inscreve para fortalecer e ajudar o canal a crescer ainda mais. Valeu, um forte abraço, um excelente dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!